Vamos falar hoje sobre o que Enoque e Noé eles têm em comum e as suas diferenças. E eu quero saber se você, assim como Noé e como Enoque, anda com Deus. Ambos andaram com o Senhor. E saiba que as pessoas que você anda exercem influência sobre você e você fica cada vez mais parecido com eles. Enfim, vem comigo e vamos mergulhar nessa história. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Isso não está na Bíblia, mas existe um versículo que fala: as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, as pessoas que você convive exercem influência sobre a sua vida. Não sei se positiva ou negativa, mas sim, exerce influência e você se torna cada vez mais parecido com essas pessoas. Por isso que é tão importante andar com Deus, assim como Noé e como Enoque. Enfim, o que Enoque e Noé eles têm em comum? Ambos andaram com Deus. E o que significa andar com Deus, Thaís? Significa você ser constante, assíduo na presença do Senhor, na oração, no jejum, na leitura da palavra, ou seja, na comunhão e na intimidade com Deus, que você seja constante nisso. Aí sim você vai andar com Deus. E andar com Deus gera uma transformação no seu caráter, no seu comportamento, nas suas emoções, e você fica cada vez mais parecido com o Senhor. Enoque, eu ouso dizer que foi o primeiro profeta da Bíblia, porque lá em Judas, capítulo 1, a partir do versículo 14, vai falar que Enoque, ele profetizou sobre o juízo final, sobre a segunda vinda de Jesus. Pensa bem, Enoque, que foi o sétimo, se eu não me engano, da geração de Adão, lá em Gênesis, e já estava profetizando sobre a segunda vinda de Jesus, sobre o juízo final. Gente, muito interessante como Enoque, ele anunciava a palavra, como ele era profeta usado pelo Senhor. E eu não sei se você tem anunciado a palavra, mas nós somos chamados sim a anunciar a Bíblia. Enfim, Enoque, ele ficou mais restrito à parte teórica. Sim, ele anunciou a palavra, mas quando nós olhamos para Noé, ele ficou com a parte mais prática. Ele colocou mais a mão na massa. Então Noé, ele recebeu uma orientação do Senhor sobre um projeto de uma arca. Sim, Noé também, ele pregou para a sua geração ali corrompida. Enoque, ele começou ali a perceber uma geração corrompida, mas Noé, ele viu ali o cumprimento, né, o ápice da corrupção naquele povo. Então Noé, ele pregou, mas ele também colocou a mão na massa e ele pegou o projeto do Senhor e colocou em prática, que é a arca. E a arca para que servia? Ela serviu para proteção, para guardar aqueles que queriam, né, o Senhor, aqueles que ouviram e creram na palavra do Senhor. Então a arca servia para proteger a família de Noé que creu e os animais, para um recomeço, porque a geração ali estava muito corrompida e chegou no ápice do pecado, da iniquidade naquele momento. Eu quero te falar uma coisa que eu ouvi lá no Dizescope com um judeu messiânico. Ele falou algo muito interessante. Ele falou que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles se complementam. Por quê? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E a gente sabe, gente, que o hebraico, na hora de escrever, ele é escrito da direita para a esquerda. Então, é assim, ó, que eles escrevem, assim. Contudo, o Novo Testamento, ele é escrito no grego. E nós sabemos que é escrito da esquerda para a direita, assim como nós aqui no Brasil, né? Da esquerda para a direita. Ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, eles se complementam. Nós somos chamados, gente, sim, a ter fé,
a conhecer o Senhor, mas também somos chamados a praticar e obedecer. Então a fé sem obras é morta, ela é vazia. Então é muito necessário que a fé ela ande com obras, que a sua fé ela tenha frutos, ela tenha obras que testifique a sua fé. Então Enoque, ele era um profeta, ele recebia muito do Senhor, ele ouvia muito, e sim, ele anunciava. Noé, ele colocou a mão na massa e ele construiu algo muito complexo, que é a arca. Então nós somos convidados a anunciar, a ouvir o Senhor, mas também a colocar a mão na massa e construir. O reino de Deus, ele necessita de pessoas que pratiquem, que tenham obras. Inclusive, gente, uma moça, ela estava pregando, né, num prostíbulo, e aí começou a bater na porta, né, de uma dessas profissionais. E aí ela foi e abriu com raiva e falou assim: eu queria pregar Jesus pra você. E ela falou o seguinte: se você quer pregar Jesus pra mim, você me tira desse lugar e me dá um emprego. Então, não é apenas palavras, mas atitudes. Às vezes até mesmo um testemunho vivo da sua parte, da minha parte. Não apenas palavras vazias, mortas, mas atitudes coerentes com a nossa fé. Então, eu queria te convidar hoje. Reflita se você está andando com Deus, se você tem intimidade, se você tem comunhão com Ele, se você tem apenas ouvido e não tem praticado, não tem tido obras coerentes, né? Como Tiago fala, que nós temos que ter obras, que a fé sem obras ela é morta. Quero te convidar a andar com o Senhor. E saiba que andar com o Senhor é muito bom, porque você vai ficar parecido com Ele. E tenha muito cuidado também com as pessoas que você tem andado, porque isso exerce influência sobre você, sobre as suas atitudes, seus pensamentos, seus comportamentos e suas emoções. Então que Deus te abençoe grandemente. Espero que você tenha gostado dessa palavra e que, se ela tocou o seu coração, compartilhe com alguém que você ama, que você tem intimidade e que você queira abençoar também. Amém?